Você acredita que os desafios que você tem enfrentado ultimamente te preparam para grandes conquistas? Vamos falar um pouquinho sobre isso na meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu muito obrigado a você que tem nos acompanhado todos os dias nesta caminhada com a Palavra de Deus. Você que está chegando a primeira vez, se interessa em aprofundar com a Palavra, fazer aquela experiência de vivenciar aquilo que Deus tem pedido para cada um de nós. Vamos juntos, se inscreva no canal e todos os dias estaremos juntos vivendo essa experiência de mergulhar na Palavra de Deus. Hoje quero pegar com vocês a palavra que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 32 ao 33, depois versículo 37, depois do 40 ao 51. Diz assim: Naqueles dias, Davi foi conduzido a Saul e lhe disse: Ninguém desanime por causa desse filisteu. Ninguém desanime. Você vê o grande desafio que existia naquele momento. Era um filisteu, conhecido como um gigante naquela época. Este filisteu gigante, Golias, como nós conhecemos, este Golias estava realmente desafiando todo o exército de Israel. E não havia quem o desafiasse ou tentasse falar assim, bom, eu vou partir para a luta com ele, afinal, era muito maior, era muito mais forte do que todos os soldados de Israel. E enfim, chega lá o pequeno, Davi, e faz esse desafio de que ninguém possa desanimar diante dele. E continua dizendo: Eu, teu servo, lutarei contra ele. Mas Saul ponderou: Não poderás enfrentar esse filisteu, pois tu és só ainda um jovem, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Davi respondeu: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me salvará também da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vai, e que o Senhor esteja contigo. Quero parar um pouquinho aqui nessa expressão. O que acontece? Quando Davi olha para Golias, olha para este gigante, ele tem diante dele algo muito parecido com outros gigantes que ele enfrentou. Ele enfrentou o leão e depois ele enfrentou o urso. São proporções gigantescas. Qualquer um de nós, diante de um leão ou diante de um urso, tremeria. Quem diria, então, diante de um gigante? Mas é lógico, Deus vai colocando os desafios na nossa vida e nós vamos enfrentando esses desafios para que no momento certo, diante dos novos desafios e às vezes desafios grandes, possamos superar. Por isso, você que está passando por desafios agora e muitas vezes não entende, fala assim, mas Senhor, por que tantos desafios? Porque se precisa conquistar vitórias adiante. Vitórias no momento onde que as pessoas tremem, onde as pessoas têm dificuldade, onde as pessoas encontram dificuldades justamente de superar. Às vezes é uma enfermidade. Quantas enfermidades fazem a gente tremer de medo? O desafio diante da morte, porque ali se encontra uma vida que parece que vai ruindo diante daquela enfermidade. Você talvez passou por esse desafio, mas é lógico, diante de uma enfermidade talvez Deus te preparou de outras maneiras e ali você conquistou uma vitória diante daquela enfermidade, onde geralmente todo mundo fica ansioso, o que é normal, fica aflito, o que seria normal, compreensível, você conseguiu levar com muita tranquilidade. Diante daquelas perseguições, daqueles momentos onde você não teve incompreensão, onde você fez as coisas e não era recompensado, Deus tinha permitido você lutar e superar pequenas rejeições, pequenos sentimentos que batem no teu coração e aquilo que te fortaleceu naquela escolha diária, deu a graça para você hoje, diante de perseguições maiores, diante de situações muito difíceis no trabalho, você possa hoje fazer este caminho. Quando eu olho para a minha vida, eu vejo os desafios que eu enfrentei, quando era jovem, quando era adolescente, me prepararam muito para a vida, que é aquilo que é a vida dentro de uma comunidade. Dou um pequeno exemplo para vocês entenderem. Então, por exemplo, quando eu entro na faculdade,
lá eu precisei morar com outras pessoas de outros estados, com outra forma de cultura, com outra forma de entendimento do mundo, de cursos diferentes e também pessoas que estavam com necessidades. Então eu morei em um alojamento na Universidade Federal de Viçosa, que era um alojamento mais antigo. Então esse alojamento mais antigo, os quartos eram maiores, então a gente ficava em 6, alguns quartos ficavam em 8. Quando eu fui para a comunidade e eu tive que morar também em quartos com 8, com 10 e depois até quartos com 12, 14 pessoas no mesmo quarto, o que aconteceu? Aquele desafio que eu havia vivido na universidade durante 4 anos, praticamente 5 anos, me prepararam para que eu pudesse levar uma coisa que era desafiante para outros missionários que estavam entrando. Para mim era já um caminho tranquilo. Era tranquilo porque eu havia sido, de certa forma, preparado, mas isso é uma coisinha. Havia outras coisas que você vai percebendo ao longo do teu caminho que vão te preparando para os desafios lá na frente. Por isso, quando você vê um desafio, você pensa, peraí, eu já superei isso. Eu já passei por isso aqui e outro, e por aquilo outro. O ruim é que muitas vezes nós temos memória curta, mas muitos de nós já passamos por vários desafios e às vezes começamos a paralisar em desafios muito menores. Deixamos de dar graça a Deus, de dar vitória diante de uma situação, porque nós nos paralisamos e esquecemos que nós aprendemos e que Deus ajudou a gente a superar outros desafios que foram de certa forma menores do que esse. Entende a lógica? Há uma preparação. Por isso, quando Davi olha aquele homem enorme, ele justamente vê as vitórias que ele conseguiu contra o leão e contra o urso. Em seguida, o que ele faz? Ele toma o seu cajado, escolhe no regato 5 pedras bem lisas e colocou no alforje de pastor, que lhe servia de bolsa para guardar as pedras. Depois, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. Este, que vinha aproximando-se mais e mais, precedido do seu escudeiro, quando pôde ver bem Davi, desprezou, porque era muito jovem, ruivo e de bela aparência. E lhe disse: sou por acaso um cão para vires a mim com um cajado? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. E acrescentou: vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: tu vens a mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos de Israel, que tu insultastes. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e te abaterei, e te cortarei a cabeça, e darei o teu cadáver e os cadáveres do exército dos filisteus às aves dos céus e animais da terra, para que toda a terra saiba que há um só Deus em Israel. E toda esta multidão de homens conhecerá que não é pela espada e nem pela lança que o Senhor concede a vitória, porque o Senhor é o árbitro da guerra. Ele vos entregará em nossas mãos. Logo que o filisteu avançou, marchou em direção a Davi, este saiu da linha de formação e correu ao encontro do filisteu. Davi meteu então a mão no alforje, apanhou uma pedra e arremessou-a com a funda, atingindo o filisteu na fronte com tanta força que a pedra se encravou na sua testa e o gigante tombou com o rosto em terra. E assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu para o filisteu, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo-o morto, o guerreiro mais valente, os filisteus fugiram. Muito forte isso. Ele precisou apenas de uma pedra. Porque Deus não luta com espadas, mas Ele luta sobretudo com o coração daqueles que se dispõem a seguir o Senhor. Percebe que Davi utiliza-se então de apenas uma das pedras. São as armas que Deus nos dá, e muito bem expresso, pode ser a palavra, a confissão, a Eucaristia, o jejum, o rosário. São armas a nível espiritual que nós podemos pegar uma de forma especial
e lutar contra a artimanha do mal e obter vitórias, porque muitas vitórias você já conquistou. Mas precisamos olhar as vitórias conquistadas para entender que os desafios, embora sejam grandes, o mesmo Deus que te deu a vitória sobre os outros desafios, dará também agora. Essa certeza, esta fé faz muitas vezes nós irmos adiante e não parar nos obstáculos que nos são colocados. Vamos juntos. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.